Início da Vida é o novo quadro mensal do Bom Dia Mirante. Nós vamos conhecer agora uma iniciativa que tem reunido entidades para sensibilizar governos e sociedade sobre a importância do cuidado com a primeira infância. Essa fase da vida é considerada pelos especialistas como determinante para o caráter do indivíduo e, portanto, muito importante na construção de uma sociedade melhor. Um mundo desconhecido. Cor, som, sabor, cheiro, tudo novidade. Difícil imaginar como seria isso. Deve ser porque a memória não arquiva esses primeiros impactos diante do mundo. Mas é exatamente assim com as crianças, do nascimento até os 6 anos de idade. É a chamada primeira infância, etapa da vida repleta de descobertas e aprendizado. Sabe por que ela é tão importante? Porque esta faixa etária é determinante para a capacidade cognitiva e de sociabilidade do indivíduo. É quando o cérebro absorve melhor as informações. As respostas são mais rápidas e duradouras. Nos primeiros anos de vida, a gente coloca as bases para o desenvolvimento da pessoa de uma maneira integral. Então, o que acontece na primeira infância, tanto do ponto de vista positivo, vai repercutir na vida dela, e aquelas coisas as carências que ela sofre também na primeira infância vão repercutir no futuro. Poder público, iniciativa privada, organizações e entidades estão mobilizadas em São Luís para trabalhar, a partir de políticas eficazes, o desenvolvimento dessa fatia da população, que precisa crescer com estímulos. A reunião de trabalho do projeto Cuidar, coordenado pela Defensoria Pública, tem esse objetivo: monitorar ações e traçar metas para a primeira infância. Cada entidade, ela já tem as ações específicas voltadas à primeira infância. O que acontece com o projeto é que essas ações vão ser articuladas entre todos os participantes e vão ser potencializadas justamente por conta dessa articulação. Então, ações que cada um já faz, como a educação já faz, a saúde já faz, a assistência já faz, a defensoria, enfim, todos os organismos envolvidos já fazem ações voltadas, agora vão potencializar e poder haver essa conexão entre os participantes nessas suas ações. Estudos demonstram que é até os 6 anos de idade que o cérebro humano desenvolve a maioria das ligações entre os neurônios. É quando a criança aprimora as habilidades de movimentação, conhecimento, comunicação, começa a ler e a escrever. O cérebro infantil é 2 vezes mais ativo que o de um adulto. Um dos fatores que influenciam para esse bom desempenho: estar alimentado corretamente. Algumas entidades, como a Pastoral da Criança, desenvolvem trabalhos também com esse foco. Nós também na Pastoral da Criança vemos trabalhando o acompanhamento nutricional, peso, e a altura da criança. E daí detectamos se essa criança está com sobrepeso, se ela está subnutrida, e aí um acompanhamento e incentivando a alimentação dessa criança, a melhoria da alimentação, no reaproveitamento dos alimentos e também tentando fazer um trabalho de educação alimentar, uma reeducação alimentar. Porque hoje a alimentação das nossas crianças, infelizmente, se resume a biscoitos recheados, macarrão instantâneo, e as frutas, os alimentos mais naturais estão sendo deixados de lado. Outro elemento básico para a formação da criança: brincar. Brincar, ele não era entendido enquanto um direito, mas como uma vontade mesmo da criança. Então, a resistência mais era isso, a compreensão das famílias do brincar enquanto um direito. E também o que a gente percebe muito é a falta de tempo, dos pais. Ou porque trabalha fora, as mães também têm atividades domésticas, então o nosso trabalho é justamente resgatar, fortalecer esses vínculos, trazer o pai e a mãe para brincar junto, para estar junto da criança naquele momento, que é tão importante para o desenvolvimento dela. É ação muito importante, sem dúvida. Sobre o projeto Cuidar na região leste do estado, a gente volta então a conversar com o Hudson para saber então como é que foi o lançamento do projeto por aí. Hudson, explica para a gente. Olha só, Janaína, quem acompanhou o lançamento do projeto Cuidar foi o repórter Acélio Trindade, lá na cidade de Codó. O projeto foi muito bem recebido pela comunidade. O primeiro momento foi com a imprensa. Numa coletiva, o projeto Cuidar, Primeira Infância, Abraça Essa Ideia, foi apresentado a representantes da sociedade civil organizada e a jornalistas. À tarde, o auditório de uma das 30 embaixadoras do projeto, a Plan, em Codó, ficou lotado. É a primeira fase do Cuidar, já programada para durar até abril deste ano. Até lá, todos os parceiros e embaixadores desenvolverão atividades a partir de vários temas já pré-estabelecidos, como planejamento familiar e paternidade responsável. E aí nós estamos inicialmente com um projeto, mas com a intenção de se tornar um programa,
porque uma das características mais fortes do projeto é a capilaridade. Então, o projeto, a intenção dele é ser divulgado amplamente para que todos se conscientizem da responsabilidade que a sociedade, que cada cidadão tem com relação à criança na primeira infância. O seminário não deixou de ser uma fonte rica de informação sobre a faixa etária que vai de 0 a 6 anos de idade. E foi isso que chamou a atenção de Eduardo, que veio de Timbiras participar. Tem que cuidar, porque eu de fato já fui criança, né? Todo mundo já foi criança, então participar e ver o trabalho do desenvolvimento da criança, a partir do momento que ela nasce, os primeiros passos, é super importante. É muito importante mesmo, tem que cuidar. E para conhecer ainda mais sobre o projeto Cuidar, nós convidamos o defensor público estadual, Jean Nunes. Bom dia. Bom dia a todos. O senhor foi o idealizador desse projeto. O projeto surgiu como iniciativa do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, não só por mim, mas por outros agentes, a partir da publicação do Marco Legal da Primeira Infância, que é a Lei 13.257, foi publicada ano passado, e nós ficamos profundamente impactados com o que a lei promoveu, com aquilo que ela alterou. E decidimos iniciar um projeto de mobilização social com o objetivo de discutir esse tema nas escolas. À medida que as reuniões se processaram, novos atores integraram o projeto, ganhou corpo, e o que era um projeto, a princípio, de discussão dessa temática nas escolas, se tornou um projeto grande de mobilização social com o tema Primeira Infância. É um tema muito importante, acho que poucas pessoas até conhecem a importância da primeira infância, né? E os reflexos dela na sociedade, como a gente viu. Defensor, que atividades? A gente viu algumas sendo desenvolvidas. Como é que está sendo esse desenvolvimento dessas atividades? A primeira infância realmente é muito importante. Se nós pensássemos na construção de um edifício, nós não começamos a construção dele pelo telhado, a gente começa pela base. Se a gente pensar que o edifício humano é a sociedade humana, a base deste edifício está exatamente na formação primeira da vida, da primeira infância. Pensando nisso e certo de que este é o caminho para a transformação da realidade que nós temos, nós desenvolvemos o projeto a partir de eixos. Então, nele a gente aborda a importância do papel da mãe, a importância do papel do avô, do pai, da alimentação infantil. E as atividades que foram previstas no projeto, elas são desenvolvidas com base nestes elementos. Por exemplo, o papel da mãe no processo gestacional é fundamental para que esta criança nasça saudável. Então, a gente desenvolve ações para, por exemplo, fortalecer e estimular a autoestima da mãe durante a fase gestacional, para educar em relação à preparação dos alimentos. Crianças, por exemplo, em tenridade, até os 6 meses, não têm enzima para digerir farinha e biscoito, por exemplo. Então, isso gera uma série de complicações. Às vezes, os pais até têm condições de dar um alimento melhor, têm amor e afeto, mas não sabem dessa informação. Se soubessem, seguramente tratariam e cuidariam melhor. E não é só educação e saúde, mas também brincar. A gente viu aí na reportagem. É importante, então, fazer com que a criança possa participar da brincadeira, uma brincadeira sempre bem saudável. O projeto integra as áreas de saúde, educação, cultura, assistência e a área jurídica. A ideia é que se articule essas políticas. Vou dar um exemplo. Nos hospitais de alta complexidade aqui em São Luís, chegam crianças com problemas cardíacos graves. Precisam fazer cirurgia, mas não conseguem fazer cirurgia imediata porque os dentes estão todos cariados. E aí você tem que aplicar antibióticos durante 15, 20 dias. Sairia muito mais barato e muito mais saudável para a criança se lá atrás tivesse sido utilizado pasta de dente e escova, que são muito mais baratas. Então, se nós integramos as políticas de saúde, educação, assistência, cultura, lazer, a tendência é que haja um desenvolvimento infantil melhor. E o brincar, ele não é uma atividade acessória no processo de desenvolvimento infantil. O brincar é a condição através da qual a criança ela existe no brincar. Ela exercita a sua condição peculiar de criança brincando. E aí é interessante que o projeto chama atenção para dizer para os pais, não importa a condição financeira, o que mais interessa para o desenvolvimento infantil não é que a criança receba um brinquedo caro, pronto, um carro de controle remoto. É mais interessante para o desenvolvimento infantil pegar um objeto que não é um brinquedo e subvertê-lo.
um controle de televisão e transformar num avião, por exemplo. Certo. Isso está ao alcance de todos, penso E nem eu. dar aquele presente bem caro e dispensar atenção ao filho. Exatamente. O principal elemento para o desenvolvimento infantil, diz a neurociência hoje, é o afeto. Que nós traduziríamos numa linguagem comum, amor. Não tem barreiras, não tem condição econômica, qualquer um pode dar afeto, pode dar amor. E o principal elemento de interação para o desenvolvimento é a convivência. Isso enriquece a criança e, sobretudo, o adulto que compartilha de sua presença. Sem dúvida. Defensor, como aderir ao projeto, tanto crianças quanto as pessoas que queiram participar, contribuir mesmo? Há duas condições. Aquele que quer participar solicitando ajuda, apoio, e aquele que quer contribuir ajudando. Aquele que está pedindo ajuda, que está auxiliando, é importante identificar no seu bairro, na sua comunidade, no seu movimento religioso, quais são as demandas que ali são importantes e urgentes para a criança, por exemplo, alimentação infantil. Nos procura na Defensoria Pública do Estado, no Núcleo de Direitos Humanos, e a gente formata uma ação conjunta. Para aquele que está à frente de uma instituição e acha que pode contribuir auxiliando no projeto, também basta nos procurar para que a gente possa desenvolver ações conjuntas. Hoje já participam do projeto mais de 30 instituições desenvolvendo ações em diversos bairros, em diversas áreas. A gente dá uma pausa aqui, uma pequena pausa na entrevista para ver justamente, olha, um vídeo institucional, né? Um vídeo do projeto Cuidar. Ele vai ser exibido aqui durante toda a nossa programação, mas a gente vai olhar um pouquinho antes agora. Brincar, desenhar, pintar, sorrir, simplesmente sonhar. É no mundo de magias de uma criança que são criados os mais belos sonhos de esperança e futuro da humanidade. A criança pode construir um mundo melhor. E um mundo melhor pode oferecer um futuro melhor para toda a humanidade. Projeto Cuidar. Abraça essa ideia! E o Grupo Mirante também abraçou essa ideia. A gente ficou muito feliz com a presença e parceria do Grupo Mirante, que prontamente abraçou a ideia pela importância da causa e por entender que pode contribuir, assim como outras instituições fizeram, em relação às quais nós somos muito agradecidos. Como, então, procurar o senhor para aderir ao projeto? Pode ligar para a Defensoria Pública e falar diretamente conosco no Núcleo de Direitos Humanos. 3221 1110, ramal 237. Uma vez por mês nós vamos mostrar essas ações aqui no Bom Dia Mirante. Muito obrigado, então. Nós é que agradecemos.